Pessoal da Torcida Tricolor, esta é uma introdução, infelizmente, que a gente precisa fazer sobre o vídeo de entrevista do Roberto Natel. A nossa intenção era entrevistar os dois candidatos e a gente deixou isso muito claro. Fizemos o nosso primeiro contato há mais ou menos um mês e meio, salvo engano, com o Roberto Natel, mas a gente tentou uns 10 contatos de lá para cá, praticamente uma vez por semana a gente foi renovando, conversamos com assessores, mas o Casares, na verdade, não teve tempo na agenda para nos atender. A gente conseguiu gravar a entrevista com o Roberto Natel de 1 hora. A intenção era fazer o que a gente fez com os candidatos à presidência do Conselho, o Outem e o Marcelo Portugal Gouveia, a gente colocar os dois ao mesmo tempo, que é a forma de fazer isso com mais lisura. Fizemos perguntas técnicas para os candidatos, a presidência do Conselho, a mesma coisa com o Roberto Natel, esperávamos a mesma oportunidade com o Júlio Casares. Isso, enfim, não acontecerá, então a gente não pode deixar de apresentar a entrevista do Roberto Natel, porque nós temos um compromisso com o nosso público, mas que fique muito claro, não temos nenhuma preferência de candidato, nossa preferência é o São Paulo Futebol Clube. O presidente que assumir, se fizer um bom trabalho, será aplaudido, se fizer um trabalho ruim, sofrerá críticas, e críticas sempre no sentido de tentar melhorar, ajudar, apontar os erros para que eles sejam corrigidos e o São Paulo volte para o seu lugar de grandeza. Algo a acrescentar, Gabriel? Não, só nós falamos, acho que até mais, há mais de um mês e meio com o Casares. Foram, se eu não me engano, uma dezena de contatos, ou quase isso, entre contatos diretos com o próprio Casares e contatos com 2 assessores do Casares. Tá? Nós deixamos muito claro que era 1 hora em qualquer tempo que ele pudesse, de madrugada, domingo, no meio da tarde, de manhã. A gente queria 1 hora, sem corte sempre, a gente queria 1 hora do tempo dele. Tá? A gente não queria que ele viesse em lugar nenhum, a gente não queria ir para lugar nenhum, era ele sentar na mesinha dele lá e 1 horinha com o celularzinho aqui bonitinho, sentar e falar com a gente. Isso demorou um mês e meio, nós deixamos muito claros que os vídeos sairiam na sexta-feira, uma semana útil antes da eleição para o Conselho e para presidente do Conselho, porque a partir disso, a partir dessa eleição a presidente do Conselho, você já tem 99% de quem é o eleito, aí não faz mais sentido fazer entrevista com um candidato, você já está fazendo praticamente uma entrevista com um cara que já sabe se vai ser eleito ou não. Então é muito importante a gente deixar isso. A gente queria subir a entrevista com os dois, a gente tinha muita coisa para perguntar para o Roberto, perguntamos como vamos mostrar, a gente tinha muita coisa para perguntar para o Júlio. Infelizmente, aparentemente a agenda dele está lotada a ponto dele não ter 1 hora em um mês e meio. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essa entrevista com ele. Paciência. E aí o que eu deixei muito claro para o último assessor que eu conversei no caso da eleição, se for o caso, a gente conversa, mas é uma outra realidade, não mais. Porque assim, se a gente conseguir fazer a entrevista, depois que foi a do Natel, a gente não pode prejudicar um candidato colocando a entrevista do outro, já com a coisa decidida ou não, porque isso afetaria essa questão da lisura. A gente tem que ter a transparência. E avisamos que a do Natel estava feita, pedimos, repedimos, falamos com um, com o outro, insistimos. O Bandana até insistiu mais do que eu achava que tinha que insistir, porque não é para a gente ficar se rastejando quase uma dezena, uma dúzia de vezes para um cara que não tem 1 hora em um mês e meio. Então, é só para deixar isso registrado, porque no futuro, para quem não acompanha, sobe um vídeo de um só candidato e do Conselho subiu dos 2, a gente fez esse parêntese aqui rapidamente. Importantíssimo. Tá, então é isso, vamos pro vídeo. Pessoal da Torcida Tricolor, finalmente estamos trazendo aqui o nosso primeiro candidato, quer dizer, primeiro eu não sei a ordem que a gente vai colocar, porque vamos gravar com os dois, se possível divulgaremos, então eu não sei, mas já antecipo que foi o primeiro que nos atendeu aqui para fazer a entrevista, o Natel, que tem uma história, o Roberto Natel, ele é sobrinho ou sobrinho neto, essa é a minha primeira pergunta, eu já queria começar por aí, do patrono do Morumbi, lá o do Natel, então já vamos começar esclarecendo isso, porque eu já vi o termo sobrinho, sobrinho neto, me parece que é sobrinho, mas eu não tenho certeza, já vamos começar por aí. Aliás, sobrinho, boa tarde. O Laudo é meu tio-avô, então eu sou sobrinho neto do Laudo, você tem razão. Muita gente confunde eu com o filho do Laudo, mas não, é sobrinho. Então tá, então sobrinho neto, maravilha. Você quer começar então, Gabriel? Começa você por aí? Podemos ser. Olá, Roberto, olá a todos. Roberto, numa das entrevistas recentes que você deu, você afirmou que o São Paulo teve uma falta de foco nos últimos 10 anos e que isso culminou no ponto em que a gente está agora. Eu queria que você
me passasse a sua visão se é realmente uma falta de foco ou é uma falta de foco somada com a mudança do futebol. Ou seja, hoje em dia o futebol está muito mais profissional, ele exige muito mais coisa, ele exige mais dinheiro, ele exige outras coisas que não é apenas uma questão de foco ou de vontade de fazer. Se você colocar uma pessoa como eu lá dentro, por exemplo, não tenho capacidade de gerir um clube com 500 milhões de receita aproximadamente. Não, para mim foi falta de foco, não tenho dúvida. São Paulo contratou muitos jogadores sem precisar, né? Contratou jogadores, tendo jogadores da base do mesmo nível. Então, se você for olhar o número de contratações do São Paulo, então você vê que o foco do São Paulo mudou. Foi contratar e vender, contratar e vender. Eu acho que o São Paulo precisa ter pessoas como os antigos, né, como o doutor Henri Aidar, como o Marcelo Portugal Gouveia, como o Laudo, como o Manuel Raimundo, uma série de pessoas que se dedicavam ao São Paulo Futebol Clube. E hoje em dia, a gente vê exatamente o contrário, as pessoas querendo se aproveitar do São Paulo Futebol Clube. Foi aí que eu resolvi enfrentar essa campanha aí e sair candidato para tentar mudar isso no São Paulo Futebol Clube, que está muito sério. Na sua opinião, tem alguma interferência no trabalho do Raí atual e do Leco, né? Porque você fala de contratações e essa falta de foco. Faltou, talvez, aí um entendimento dos dois do que era melhor para o clube? Alguma coisa nessa relação você pensa em mudar do presidente e do diretor de futebol? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Leco interferiu demais e o Raí não teve pulso suficiente de segurar, né? A minha gestão, aquilo que eu estou falando, eu venho para tentar acertar o São Paulo. São Paulo tem uma dívida muito grande, acho que o papel do presidente é entrar e acertar essa dívida, o papel do presidente é representar a instituição na federação, na CBF, na Conmebol, nos bancos, nos parceiros, nos patrocinadores, né? Então, o futebol vai estar exatamente ligado ao Marco Aurélio Cunha, aquilo que eu estou falando para todos. Eu vou colocar uma pessoa que conhece o futebol, tem a linguagem do jogador, já está há muito tempo no futebol, e vou fazer diferente. O futebol, o diretor de futebol vai cuidar da cadeia inteira, do profissional, do principal e da base, porque todos são profissionais, né? Então, o Marco Aurélio vai comandar tudo isso. É lógico que ele vai colocar algumas pessoas abaixo dele para ele poder ter as informações corretas para ele poder dirigir o futebol inteiro de São Paulo. São Paulo vai mudar o foco, vai colocar pessoas que são do ramo para conduzir os setores de cada parte do São Paulo. Roberto, aproveitando, antes da gente passar a próxima pergunta, só uma muito rápida, que você falou do Marco Aurélio, você já vem falando há algum tempo que o Marco Aurélio, se aceitar o convite, vai ser o homem forte do futebol. A gente pode presumir que o Silvio de Barros vai seguir o mesmo caminho na parte financeira? É o seu plano isso? Veja, o Marco já aceitou, tá? O Marco já é o diretor de futebol. O Silvio de Barros, eu fiz um convite. Ele, no primeiro momento, ele falou que ele vai querer ajudar bastante e tal, mas que ele, nesse momento, ele quer ficar apenas como um consultor. Então, nós vamos procurar um financeiro profissional, uma pessoa que é do mercado, que vai, junto com o Silvio de Barros e o comitê de crise, analisar as contas do São Paulo para poder adequar a curto, médio e longo prazo as contas do São Paulo. Então, não tenha dúvida que com essa comitê de crise, com o Silvio de Barros e com esse diretor financeiro profissional, o São Paulo vai voltar a ser o São Paulo de antigamente. Até uma preocupação. Nesse momento em que nós temos as eleições, né, no clube e no São Paulo, tem todo um processo político. Nesse momento, quando você tem que fazer as coligações e tal, você teme que isso possa atrapalhar a sua governança, de ter que fazer acordo com uma chapa ou com algum conselheiro, em função dos cargos para disponibilizar depois, né, quando sua gestão estiver acontecendo? Olha, eu estou muito contente da forma como eu venho fazendo a minha candidatura. Eu abri mão
lá da situação, quando eu vi que o São Paulo estava indo para o mesmo caminho que foi do Carlos Miguel, que é um caminho que nenhum São Paulino quer, sem planejamento, contratando só porque tem vontade. E aí, a partir daquele momento, eu saí, já logo no começo da gestão do Leco, como opositor, né? Então, a partir daquele momento, muitas pessoas falam, pô, não faça isso, porque você é o próximo candidato aqui. Eu falei, não quero, de maneira alguma. Eu quero ser candidato para mudar o São Paulo, eu quero ser candidato para fazer aquilo que todo São Paulino quer. Eu sou um torcedor como vocês, mas que tem a oportunidade de enfrentar isso, e eu estou enfrentando isso. Então, nesse momento, até agora, eu não precisei negociar nada, pelo contrário, o único cargo que está realmente confirmado é do Marco Aurélio Cunha, e eu ganhei a convenção do Silvio de Barros e do Marco Aurélio dessa forma. Então, eu me sinto muito, vamos dizer, satisfeito com o que está acontecendo, porque eu estou fazendo a campanha do jeito que eu sempre quis, mostrar para as pessoas que eu quero entrar para mudar, fazer o São Paulo grande de novo, fazer com que o São Paulo seja diferente de novo, e até esse momento, graças a Deus, eu estou conduzindo a campanha desta forma, sem prometer nada para ninguém, a não ser as promessas de mudança para que o São Paulo volte a ser um São Paulo diferente. Roberto, aproveitando a deixa que você comentou da questão da gestão do Carlos Miguel, quando ele assumiu o São Paulo, e antes de começar a levar para um caminho não muito positivo, um dos pontos que ele afirmou é que ele entrou no São Paulo e quando ele assumiu a presidência não era nada daquilo que ele sabia e que ele tomou um susto e tudo mais. O São Paulo não aprendeu absolutamente nada com isso, porque assim, não existe um processo de transição. Hoje o Leco está na presidência, daqui um mês e meio você ou o Júlio vai assumir. Não existe um contato seu e do Júlio, porque não se sabe quem vai ganhar, para já se colocar a par da situação do São Paulo, para, tudo bem, a questão financeira está assim, a questão do futebol está assim, os contratos estão assim, as receitas, essa aqui já foi adiantada, essa aqui ainda tem para receber. Isso não existe, o presidente ele precisa assumir a cadeira para ele entender a real situação do São Paulo? Veja, a gente tem algumas dificuldades, mas eu e o Júlio somos do Conselho de Administração, então nós temos noção sim, do que está acontecendo, quais são as dificuldades, as contas que vão surgir lá na frente, né? Então, eu estou tranquilo, eu sei que vai ser uma situação muito difícil, mas o São Paulo é um Boeing, o São Paulo é um time muito grande, a partir do momento que colocar pessoas sérias e mostrar para todos que o São Paulo voltou a ter credibilidade, eu não tenho dúvida nenhuma que o marketing vai subir, que o financeiro vai abaixar as dívidas, que a gente vai administrar da melhor forma possível. Eu tenho a tranquilidade nesse sentido. E não é verdade que o Carlos Miguel tenha falado que não tinha noção da situação naquela época, porque ele tinha, sim. Sim. Roberto, ainda nessa linha dele ter essa noção, né, você fala assim de confiar no Roberto, né, que é um dos motes da campanha, né, e você falou também de quando vai assumir a gente vai ver algumas dessas coisas. E aí a pergunta é se não há uma contradição aí no confiar, sem saber, por exemplo, alguns nomes de profissionais ou algumas medidas que possam efetivamente trazer essa grandeza para o São Paulo. Por que eu tenho essa tranquilidade? Se você vê a minha história do São Paulo, eu comecei em 2001. Desde 2001, eu venho passando por todas as áreas de São Paulo. Eu fiz os shows, peguei os shows de 300 mil, passei para 1 milhão e 200, fiz 51 milhões de lucro para São Paulo em shows. Peguei o sócio-torcedor lá embaixo, se você for atrás, você vai ver que foi o único ano que São Paulo teve um lucro de 2 milhões naquela época. Se você for olhar o negócio dos ingressos, hoje a empresa de ingressos, ela está tendo muitos problemas, mas na época... o São Paulo estava com problema com a antiga operadora de ingressos, eu cobrei para entrar no São Paulo 2 milhões de reais, então foi 1 milhão e 900 aproximadamente, que eles pagaram para poder entrar no São Paulo Futebol Clube. Naquele momento, eu consegui fechar as portas, tanto que até o diretor financeiro um dia quis entrar no jogo sem ingresso, não conseguiu entrar, veio atrás de mim e falou, pô, eu não consegui entrar. Eu falei, que bom, Oswaldo, se você é o financeiro que paga a conta para essas pessoas que estão fechando, não deixaram você entrar, porque a coisa está funcionando. Então, eu tenho a tranquilidade nesse sentido, porque todos os setores que eu passei, o São Paulo teve um ganho. Você precisa ser uma pessoa séria, fazer, mostrar, colocar as pessoas que são
do ramo, que conheço, e você dá condições para ela fazer e você traçar o objetivo e as metas. A partir do momento que você fizer isso, não tenha dúvida que o São Paulo vai crescer. O São Paulo é grande, o São Paulo anda sozinho, é que nem o Brasil. O Brasil anda sozinho, tanto quebrar o Brasil, tanto tentar quebrar o Brasil, e o Brasil sempre andou sozinho. Então, o São Paulo também é um Brasil, o São Paulo é muito grande. Então, pode ter certeza, se você pegar o meu histórico, em todos os setores que eu passei, o São Paulo teve um ganho muito grande. Então, isso me dá tranquilidade, e não foi de um ano para o outro. Eu estou desde 2001, são 20 anos praticamente, né? Então, eu tenho essa tranquilidade, e o torcedor também vai ter tranquilidade. Em nenhum momento a minha campanha eu estou usando ex-jogadores, artistas, eu não estou usando esse técnico, nem que eu vou trazer esse ou aquele, pelo contrário, eu quero que as pessoas me conheçam, e aí sim tenham confiança de que o São Paulo vai voltar a ser grande, porque é o meu objetivo, é o objetivo de vocês, São Paulinos, só que eu tenho esse diferencial. Eu estou aqui como conselheiro, eu tenho como brigar por vocês e fazer aquilo que todo mundo quer, essa mudança, e eu vou fazer essa mudança. Roberto, pegando a sua última resposta para mim, você falou que você e o Júlio fazem parte do Conselho de Administração, então vocês têm uma boa ideia da real situação de São Paulo em praticamente todas as áreas, se não todas as áreas. Recentemente você falou que assim que você assumisse a cadeira de presidente, você iria se colocar a par da situação. Para mim, ficou um pouco contraditório. A gente pode entender que você hoje já sabe e que, caso eleito, já vai sabendo dos problemas do São Paulo e não vai precisar de nenhum tempo assim para se ambientar, né? Não, você vai ter que ter a equipe, a partir do momento que você vai contratar o diretor financeiro, ele vai ter que estar ao par, vai ter que saber as contas a curto, médio e longo prazo, como negociar essas dívidas. Então, a hora que você entra, aí sim você vai saber as contas diárias que tem, como que vai ser feito. Então, é isso, você tem uma noção, sim, mas você não tem o detalhe você não tem, e você precisa ter o detalhe, aí você só vai ter esse detalhe a partir do momento que você entrar e colocar o seu diretor financeiro para analisar e fazer acontecer a coisa. E essa transição já ser feita agora, um mês antes, ela não é viável de se fazer agora, faltando um mês mais ou menos para as eleições? Começar a ser feita, pelo menos. Eu acho que se o Leco tivesse uma boa intenção nesse sentido, ele deveria chamar os dois e falar, olha, a partir de hoje, vocês sentam aqui, vê juntos o que vocês acham que tem que ser feito, vamos trabalhar em conjunto, para quem ganhar já ter uma noção muito grande e já poder, a partir do primeiro dia, já saber tudo o que está fazendo e o que está certo e o que está errado. Mas não pode partir uma solicitação dos dois candidatos em conjunto? Nós fizemos isso lá atrás, mas não houve resposta. Ô Roberto, aliás, nesse sentido, o Diniz é um técnico que ele vem tropeçando, né? Tropeçando em função de pressão de imprensa, da pressão do próprio São Paulo, o trabalho dele que é mediano e a situação do clube difícil em pandemia, alguns clubes agindo de um jeito, outros de outro. Então, por muitas rodadas ele ficou naquela, o Diniz não passa dessa rodada, não sabe se fica, se vai, e a gente está aí há pouco mais de um mês das eleições, ou seja, o mandatário vai assumir em janeiro, o novo mandatário de São Paulo, e a pergunta é, o jeito mais profissional, se caso houvesse demissão do Fernando Diniz, seria chamar os candidatos para tentar fechar um nome que fosse consenso. Se isso acontecesse, da sua parte, teria algum problema ou não teria? E se você acha essa maneira mais profissional de tratar, caso isso venha a acontecer? Aí seria o seguinte, eu não acho que o Leco faria isso, eu acho que o Leco, nesse momento, ele já está contando os dias dele para sair. O São Paulo está em quarto lugar, com 3 partidas a menos, então se ganhar as 3 ele fica em primeiro lugar. Não é um momento da gente falar em troca de técnico, pelo contrário, eu acho que a gente tem que dar tranquilidade para o elenco, para a comissão técnica e para todos que estão envolvidos no futebol para fazer o trabalho deles. Tem algumas horas que dá uma escorregada, tem, mas se você for olhar friamente e ganhar as 3 partidas, ele está em primeiro lugar no campeonato. Então não é o momento. Maravilha, mas você não se oporia a conversar se precisasse acontecer? Por exemplo, numa hipotética situação,
Não teria Eu nenhum acho que aí problema. eu iria junto com o meu diretor de futebol, Marco Aurélio Cunha, juntos para poder resolver isso em conjunto. Maravilha. Roberto, pegando como, por exemplo, a situação do Clube Empresa, que você já abordou algumas vezes, do projeto do Dr. Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, mas você falou que não é um momento para o São Paulo pensar em ser pioneiro nesse tipo de projeto, porque tem que analisar algumas outras questões. Em outros Verdade. momentos, você diz que quer trazer de volta para o São Paulo a questão de ser uma vanguarda, cita o patrono lá do Natel com a questão do Morumbi, que também foi um exemplo de vanguarda, de pioneirismo. Por que você, quais são os pontos em que você quer trazer a vanguarda e os pontos que você não quer? Porque seria um pioneirismo a questão do Clube Empresa, até pela capacidade de quem fez o projeto, como o Rodrigo. É porque, veja, eu acho que você precisa estudar com muito detalhe o time que mudar, quais vão ser os benefícios que esse time vai ter, quais são os impostos que vão ter que pagar, tudo isso você tem que ver. Então, eu acho que é um ponto muito delicado. Eu acho que não é um momento, não. São Paulo sempre foi grande do jeito que é hoje. Eu dou exemplo que tem várias empresas aí que quebram com grandes profissionais. Nós mesmo temos um apresentador aí que tinha um banco e que os seus profissionais quebraram o banco. Então, eu acho que você precisa tomar muito cuidado. Não é porque você virou uma empresa e que vai mudar tudo isso. Não, eu não acredito. Eu acho que você tem que mudar o conceito que está acontecendo no São Paulo. Colocar pessoas que vão trabalhar para o São Paulo, que era a história do São Paulo, e que nos últimos anos isso deixou de existir. Então, a partir do momento que você trazer grandes profissionais, pessoas que vão trabalhar para o São Paulo Futebol Clube, não tenho nenhuma dúvida que o São Paulo vai voltar a ser grande. Eu dou exemplo, na época que eu negociei a empresa de ingresso, eu pedi 1.900.000 do São Paulo. Falei, você quer entrar aqui? O cara virou e falou, porra, mas eu vou trabalhar para vocês, eu tenho que pagar. Falei, quando você entrar aqui no Morumbi, você vai virar referência, você vai poder entrar em tudo quanto é lugar. Se você fizer isso com uma empresa dessa, ela vai embora no mesmo dia rindo de você. Então, nisso. Eu não acho que seja o momento mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de coerência, e nesse momento, mudar o São Paulo, principalmente com essa dívida que vai ter, criando um time forte, usando a base. Só aproveitando essa sua resposta, antes do Bandana falar, só para emendar, 2 pontos. Nós somos um canal de YouTube apenas, a gente não tem grandes acessos à parte interna do clube, mas nós conseguimos 3 entrevistas com o Dr. Rodrigo, em que ele respondeu algumas das suas indagações aqui para a gente. Eu imagino que você, Júlio, Leco, todas as pessoas dentro de São Paulo tenham muito mais facilidade de encontrar e ter acesso às informações do Rodrigo. Ele explicou para a gente os benefícios, ele explicou a questão tributária, explicou todo o projeto. Eu acho que não seria muito complicado de se entender isso diretamente com o autor do projeto. E em relação ao São Paulo sempre ter sido feito de uma outra maneira, com pessoas focadas no clube e tudo mais, isso em década de 70, 80, 90, até recentemente nos anos 2000, eu acho que é um cenário. Eu acho que o futebol mudou bastante. Naquela época você tinha grandes juristas, advogados, pessoas influentes que conseguiam ter alguma ideia, alguma sacada e tiraram dinheiro de onde não tinha. Hoje me parece que o futebol brasileiro ele chegou num ponto em que ele atingiu boa parte da sua capacidade. São Paulo não, São Paulo tem muito déficit. Mas não me parece que você trazer uma pessoa com boa vontade, como eu citei no exemplo no começo do vídeo, eu teria a maior vontade do mundo de colaborar com o São Paulo, mas eu não tenho essa competência, eu não tenho essa capacidade de ser do marketing, ser de um financeiro, trazer os recursos que o clube precisa. Então me parece que tratar o São Paulo em 2020 ou 2021 como na década de 80 ou 90, não me parece o melhor caminho, por isso que a gente pergunta do Clube Empresa e reforça que o Rodrigo já respondeu algumas dessas dúvidas que você e até o Júlio indagam. Veja, o São Paulo vai ter profissionais, o diretor de marketing vai ser profissional, vai ser uma pessoa que o mercado vai conhecer o nome dele, o diretor financeiro vai ser um profissional. Eu só não acho que seja o momento de você ser o pioneiro nisso. Isso é uma opinião minha, Roberto. Sim. Agora, sim, a gente tem que criar uma comissão para analisar tudo isso. Foi criado pelo Leco, que passou para o Pimenta, e o Pimenta não deu sequência nisso aí. Então, eu acho o seguinte,
Você está perguntando uma opinião para o Roberto. O Roberto está dizendo a minha opinião. Tá? Então, isso não quer dizer que o Roberto tenha a verdade, mas a partir do momento que você criar uma comissão e ver que isso aí vai fazer o diferencial, nada impeça. Mas a gente tem que sentar com essa comissão, passar para o Conselho Deliberativo e passar para todos os 18 Então, essa comissão, na sua gestão, essa comissão ela existiria, porque o projeto, como você citou, ficou preso no Conselho de Administração contra o Estatuto, porque o Conselho de Administração não tinha esse poder de veto. Se você assumir, você vai... Ele engavetou. Ele engavetou, no caso. Você vai, pelo menos, criar essa comissão para que haja uma análise do projeto. Eu posso, sim. Eu tive com o Rodrigo no escritório do Mansur, lá, escutei eles, mas eu acho que eu sozinho não posso tomar uma decisão, mas sim, você tem que colocar as pessoas nesse comitê, um comitê que seja mais ou menos da área, que entenda tudo que vai ser colocado, e aí sim, a partir do momento que chegar a uma conclusão, levar para o Conselho. E levar para o Conselho para ver se o Conselho concorda ou não. O Roberto, a diferença minha é que eu escuto, eu não sou o dono da verdade. O meu crescimento no São Paulo foi sempre escutando as pessoas, escutando só, e mostrando que você pode, às vezes, estar errado. Isso não quer dizer que te penaliza, pelo contrário, a partir do momento que você sabe escutar e sabe ver que você possa mudar a tua opinião, a partir do momento que te convence, te mostra que você não está com a razão, você tem que mudar. Tudo bem. Perfeito. Roberto, você falou do São Paulo, do aproveitamento da base. E nós temos agora um desafio, que a base vai ter um assédio muito grande da Europa em função da desvalorização da moeda brasileira, né? Porque a gente agora está vendo uma situação de pandemia, a nossa economia foi muito prejudicada também por isso, não só por isso, mas também por isso. E aí o que acontece é que nós temos uma defasagem, né? O mercado norte-americano, dólar, o mercado europeu com euro, a diferença ficou ainda maior e propostas acabam trazendo aí aos olhos dos garotos aquele sonho, né? Porque um contrato praticamente garante a vida dele, o objetivo dele. Como que o São Paulo vai trabalhar nessa realidade para convencer garotos que queiram sair, que queiram aproveitar oportunidades, até em mercados menores, e não aproveitar a maturidade desses jogadores no clube? O São Paulo acabou vendendo seus garotos fora do tempo, na minha opinião, muito rápido, porque começou a contratar pessoas sem critério, começou a precisar do dinheiro, aí acabou desfazendo desses garotos. A partir do momento que você começa a usar esses garotos, mostra com esses garotos que eles vão fazer história no São Paulo, de que eles vão sair daqui no momento certo, que quando eles saírem eles vão ganhar muito mais, além deles o São Paulo também vai ganhar muito mais, aí é mostrar para o atleta que você está cuidando dele sim, de que no momento certo você vai levar, não tenha dúvida que isso vai acontecer, porque você vai estar usando esses garotos no time principal e ele vai se sentir confortável, porque quando o presidente falar para ele, fique tranquilo, ele vai ficar tranquilo, porque o presidente tem palavra. Então é isso, você tem que sentar e conversar, mostrar que não é o momento, e que quando for o momento, São Paulo vai ser o primeiro a fazer e ele vai fazer história lá fora, porque ele vai estar com condições de ir para fora do país, ele vai saber como que é. Então é isso, você tem que trabalhar, mostrar e fazer acontecer, o que ultimamente São Paulo não tem feito. São Paulo às vezes perde um atleta porque não conversou, não sentou, não mostrou. Então é isso, você vai ter essas dificuldades, mas é por esse motivo que eu estou tendo o Marco Aurélio Cunha, que conhece já isso. É a pessoa exata que vai falar, que vai mostrar. Então, tudo na vida é questão de você colocar as pessoas certas. Quantos jogadores saíram de São Paulo que não estava dando certo e deu no outro time? Por quê? Qual a razão? A gente tem que analisar isso. Foi falta de carinho, foi falta de escutar, ele estava com problema na família, o que era naquele momento, né? Então é isso. E já a transição, aí Gabriel, você já vai para a sua, a transição da base para o time principal ficaria facilitada essa diferença que tem hoje, né, de Cotia para Barra Funda, com o Marco Aurélio nessas funções todas. Essa é a sua ideia? Isso, sem dúvida. Eu acho que assim, o garoto sai de Cotia, ele é um estranho no ninho na Barra Funda. Você tem que trazer, aproximar isso aí, para que esse garoto almoce com o Daniel Alves, escuta o que o Daniel Alves está falando no almoço, os jogadores brincando, ele começa a conviver
Então, a partir do momento que ele entrar numa partida, num jogo de São Paulo, ele não vai ficar, putz, eu estou do lado do Daniel Alves, eu estou do lado do Hernandes, não. Ele já está acostumado, ele já está integrado, ele já vai entrar mais tranquilo no time. Então, é isso. Eu vou aproximar, sim, o principal da base. Roberto, você fala muito de ouvir as pessoas, você fala que você é uma pessoa que escuta, que se cerca de boas pessoas, e um dos principais grupos que nesse momento apoiam você é o grupo Nova Força. Esse grupo ele tem até um plano de gestão deles, e parte desse plano de gestão faz parte do seu plano de gestão que você divulgou recentemente. Eu queria saber se a gente, mais do que os cargos principais, diretor de futebol, diretor financeiro, que o estatuto já prevê que é obrigado a ter profissionais reconhecidos na área. Isso nem sempre é cumprido, mas o estatuto já prevê. A gente pode confiar que os cargos em que você vai indicar para o Conselho de Administração, você tem 3 nomes independentes para indicar, a gente pode confiar que são pessoas de mercado, pessoas capacitadas, porque isso me parece que foi um pouco driblado nessa última gestão e que o Conselho de Administração acabou não funcionando da maneira como deveria. Sem dúvida nenhuma, uma das vagas do Conselho de Administração, eu conversando exatamente com o grupo dessa garotada, que é uma referência, eu conversando com eles, eu pedi para eles indicar uma pessoa que seja do ramo, que seja referência nesse ramo, para compor, sim, o Conselho de Administração. Isso aí foi uma coisa que eu conversei lá atrás com eles, e não vou mudar, não. Eu quero botar pessoas que vão ser referência do Conselho de Administração, que vão ser maiores do que o Roberto. A partir do momento que o Roberto começar a fazer uma coisa que não é o que ele falou desde o início, os caras chegam, ô filho, aqui nós temos o nosso nome, aqui, e você prometeu mudar o São Paulo. Então eu vou fazer isso. O Conselho de Administração, os 3 membros que eu vou indicar, vão ser referência, a partir do momento que falarem no nome dessas pessoas, vai abrir porta para os bancos, vai abrir porta para tudo quanto é lugar, porque assim, dessa forma, você vai mostrar a transparência. E eu vou fazer diferente. O Conselho de Administração, que hoje não tem acesso ao futebol, 80% das despesas de São Paulo não precisa passar no Conselho de Administração, eu vou dar essa abertura, porque eu estou falando que eu quero mudar. E para mudar, eu tenho que mostrar que São Paulo voltou a ter credibilidade, que isso vai acontecer, não só no Conselho de Administração, mas para os 18 milhões de torcedores. Quando você tem um objetivo, e o objetivo é bem claro, de que você vem para acertar, que você não aguenta mais ver o que anda acontecendo com São Paulo, e que o seu trabalho vai ser um trabalho de transparência, você não vai ter medo do Conselho Deliberativo, você não vai ter medo do Conselho, não vai ter medo de nada, pelo contrário, você está fazendo aquilo que você prometeu na campanha, e é isso que eu vou fazer. O Roberto, falando até de campanha, tem um assunto que todo torcedor gosta, sente muito, até o São Paulo é pioneiro nisso, que é o sócio-torcedor. Então, o São Paulo tem, né, a página sócio-torcedor, você foi um dos primeiros, né, a pensar nisso, e você falou, na sua passagem sócio-torcedor teve uma melhora, e depois ele parece um pouco abandonado ou não atende todo mundo. Você já tem algum plano de mudança para o sócio-torcedor? Alguma coisa que você já tem encaminhada, que você fala, isso precisa mudar, esse ponto precisa melhorar, coisas que já estão em andamento? Precisa mudar radicalmente, você tem que fazer com que o sócio-torcedor se sinta como se estivesse no quintal da tua casa, aquele que está longe, que não vai assistir o jogo no Morumbi, aquele que vem no jogo do Morumbi, você tem que conhecer o seu torcedor, você tem que ter esse banco de dados, e você conhecer que o sócio-torcedor, ele entra no estádio, vamos dar um exemplo, ele vem sempre com o seu filho, quando ele vem com o seu filho, ele compra sempre uma pipoca, isso você tem que conhecer. E o São Paulo não conhece, o São Paulo tem que começar a conhecer, sim. Vai haver mudanças, sim. Nós vamos sentar com profissionais. Hoje mesmo eu estava conversando com o Luciano aqui, que é o meu assessor, onde ele estava falando de uma empresa aí que estava fazendo alguns times de futebol. E eu falei, tudo bem, vamos sentar e conversar para ver, para entender, porque você precisa entender. Lógico que eu já venho conversando e a mudança tem que ser radical. O São Paulo precisa mudar muita coisa. São Paulo está embaixo em tudo, no marketing, no sócio-torcedor, em vários lugares.
E por isso que me dá a tranquilidade de que, a partir qualquer um dos dois presidentes que resolverem assumir o São Paulo, que ganharem, e tiver a boa vontade de mostrar a credibilidade, eu não tenho a dúvida que o São Paulo vai crescer em muito. Só para aproveitar, a gente então já pode esperar, ou a gente já tem alguns pontos em que você já tem a certeza de que vão mudar, então você não precisa assumir a cadeira para entender como é o sócio-torcedor, para procurar uma empresa, para fazer um estudo, você já tem alguns pontos mais claros de mudança em relação ao sócio. Primeiro você tem que ver aquele sócio que é à distância e saber qual que é a intenção, o que ele quer, o que ele quer para ser sócio-torcedor. Além de ser sócio-torcedor, no meu projeto, que não é na administração, mas a mudança, eu quero fazer uma categoria onde o sócio-torcedor vote para presidente. Não só o sócio-torcedor, como o próprio sócio do clube. Hoje são os conselheiros que votam para presidente. Eu quero essa mudança. Eu quero uma mudança na social para que o sócio vote para presidente e quero fazer uma categoria onde aquele torcedor que quer votar no presidente, que reclama que ele não tem essa oportunidade, começa a ter oportunidade para votar para presidente. Então, você tem que mudar, e eu vou mudar isso. Então, um dos pontos que eu quero mudar é criar uma categoria onde o sócio-torcedor tem a possibilidade de ter voz ativa e votar para presidente. Bandana, posso só emendar uma em cima dessa, que já era a próxima de qualquer jeito, o Roberto até se adiantou. Roberto, eu acho ótimo a questão do sócio-torcedor ter essa abertura, ter um estudo para que se identifique qual a melhor maneira de fazer isso, só que acho que você vai concordar comigo que a principal área de atuação e o principal do São Paulo Futebol Clube é o futebol. Ao mesmo tempo em que eu acho ótimo que o sócio-torcedor possa ter essa abertura de votar, eu acho que haveria uma inversão de valores muito grande se antes do sócio-torcedor poder votar, que isso fosse aberto única e exclusivamente aos sócios do clube. Porque eu acho que é razoável dizer que pelo menos metade dos sócios, ou uma grande parte dos sócios, não está tão preocupada assim, até porque nem sequer São Paulinos são. Estão preocupados com outras coisas, com piscina, com uma parte de um clube normal, de um clube de lazer. Você não acha que haveria uma inversão de valores, a eleição para presidente ficar exclusivamente para sócios do clube antes do sócio-torcedor? Você não acha que isso seria nocivo para o São Paulo por causa desses pontos? Em nenhum momento eu estou dizendo que vai ser só para o sócio do clube. Eu estou dizendo que a mudança que eu quero fazer é as duas mudanças ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tudo bem. Ao mesmo tempo, porque a partir do momento que você vai mudar o estatuto e fazer com que isso aconteça, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, senão vai demorar. Você faz uma, depois a outra, para alguém conseguir mudar. Então, meu objetivo é as duas. Dá, sim, condições para o sócio, porque ele tem, sim, porque ele vota para o conselheiro, e dá, sim, para os 18 milhões de São Paulinos. Então, aquele que realmente se dedica e quer votar, ele vai entrar nesse plano e vai ter condições, depois de alguns anos, aí isso aí vai ser feito um estudo, porque hoje, para você votar no São Paulo como sócio, você tem que ter 2 anos de sócio. Então, ver direitinho toda essa matemática para poder criar e fazer com que o sócio-torcedor vote. E o curioso que eu ia perguntar é exatamente isso, né? Sobre esse prazo que um sócio-torcedor teria, obviamente seria uma outra categoria, mas você já respondeu no final, já nem precisei fazer. Então, falando já de dentro do clube, né, desse processo, a gente teve o Blum, o Homero e o Jaime Franco que mudaram, né, de lado, estavam na sua campanha e foram... Você tem uma ideia do que isso aconteceu, do porquê, enfim, algo que você possa falar a respeito? Veja, eu acho que essa pergunta tem que ser feita por eles. O Blum e o Homero saíram antes de sair os candidatos. O Jaime Franco fez live com todo mundo, criticando tudo que estava acontecendo do outro lado. Qual a razão que ele foi para lá? Isso aí é muito estranho. Você tem uma ideia, não? Tem que perguntar para ele. Eu acho que ele, a partir do momento que ele fez isso, ele caiu no descrédito. É o que eu acho. Então, aproveitando que a gente citou um desses nomes que migraram, né, o Homero e o Blum migraram antes das eleições porque eram pré-candidatos ao conselho, o Marcelinho foi escolhido, acho que eles ficaram chateados e aí migraram para outro lado. Só que no caso específico do Opsi Blum,
Você fala que, se for eleito, vai reabrir o caso Jack, da Under Armour, um caso em que o Opsi Bloom teve diretamente envolvido, foi o presidente ali da comissão criada para julgar o caso. Eu queria que você primeiro me dissesse por que você vai abrir, o que você acha do caso da Under Armour, e qual seria, e aí seria uma hipótese, porque o Bloom era pré-candidato, e foi ele que julgou. Você teria essa mesma abertura se ele tivesse no lugar do Marcelinho, por exemplo? Você sabe que antes da comissão do Bloom, houve uma antes dele. Sim. Você sabe disso? Sim. Com o Marcelinho. Condenado. Que o Marcelinho era o presidente da comissão, foi condenado. Aí fizeram alguma coisa? Um processo. Uma nova comissão, não sei por que não deu sequência naquela, onde absolveram. É um absurdo. A história do Jack é um absurdo, porque começou em 2013. Não sei se vocês têm conhecimento. Nós fizemos a cobertura desse caso, e uma das pessoas que colaborava juridicamente com o canal, que é um amigo nosso muito querido, foi uma das pessoas que levou o projeto da Under Armour ainda para o Juvenal. E o Juvenal pediu no momento para que a coisa ficasse, enquanto São Paulo tinha um contrato, e que depois isso fosse conversado. E depois isso apareceu já com comissão, já apareceu com intermediário, uma empresa que tinha procurado São Paulo lá atrás, por intermédio desse, que é um amigo muito querido, mais 2 outras pessoas que são sócios do clube, 2 que nem torcem para São Paulo, e nenhum deles queria comissão. E tudo isso, pior, foi passado, e aí eu sou testemunha disso, isso tudo foi passado para o Carlos Miguel Aidar, então presidente, quando este nome, que é o nosso nome, que a gente conhece, já tinha contado a história para a primeira comissão. Eu já tinha contado a história inteira. Os outros 2 estavam viajando, ele contou a história inteira, colocou os documentos e avisou o Carlos Miguel, na época. E o Carlos Miguel não pegou, passou um cartão, foi embora, e depois a coisa correu e o fim foi aquele. As 2 comissões, o processinho entre uma e outra, então foi uma coisa meio complicada e obscura. O São Paulino precisa ir olhar a história do Jack, olhar o Jack, o que fez na Bahia. Você sabe que o Jack vendeu respiradores na Bahia. Respirador. Sim, excelente. A gente acompanha o Jack de perto. Essa história é muito boa. Eu acho absurdo. Não pode deixar isso para trás, gente. É muito, muito na cara. Você olha ali, tem um documento assinado por 3 pessoas, que está lá, confidencial. Eu não aceitei naquela época, não aceito até hoje, e quero sim. São Paulo precisa voltar a ter as pessoas que sempre, aquilo que eu falo, que pensem no São Paulo. E esse caso é um absurdo. Então, eu peço para o torcedor, vão investigar, vejam o que é isso, consultem a história, que vocês vão chegar à conclusão do que eu cheguei. Não podemos deixar isso para trás de maneira alguma. Não é porque o Bloom ia ser candidato desse lado ou não, eu nunca aceitei isso. E acho que o São Paulo tem que mostrar, sim, que ele voltou a ser referência. Eu vou dar um exemplo. O nosso presidente anterior caiu da presidência e foi excluído do Conselho Deliberativo, não foi? Sim. Ele faz parte do Conselho Consultivo, como pode? Sim. O próprio Jaime Franco, em uma das lives, disse que o comunicou, chamou para que ele desse sugestões de como tirar o São Paulo desse momento ruim, e fez parte, segundo o próprio Jaime Franco, convocado por ele. Eu não acho que ele tinha que fazer parte de muita coisa depois do legado que ele deixou. Exatamente. Eu estou aqui, não é para satisfazer, eu estou aqui para resguardar a instituição. Meu caminho tem sido muito mais difícil. Eu 2 vezes abri mão da candidatura, essa vez eu falei, é o momento, porque eu estou vendo que não está havendo mudanças, eu quero essas mudanças, meu caminho é mais difícil, mas se a gente conseguir, que se Deus quiser, vamos conseguir, vamos ganhar essa eleição, não tenha dúvida que o São Paulo vai voltar para a sua história. Eu vou trazer mais uma coisa que vocês têm que se lembrar, eu era vice-presidente no Carlos Miguel, quando eu vi que o caminho não estava indo correto, eu abri mão, e no dia seguinte, quem que virou vice-presidente do Carlos Miguel, vocês sabem? Júlio Casares. Júlio Casares ficou até o último dia. Então, ele estava lá para defender a instituição, ou ele estava lá para ser o vice-presidente e fazer o que ele gosta, mostrar tal? Eu estou lá para resguardar a instituição e vou.
As pessoas podem até não gostar do Roberto Natel, mas Roberto Natel faz o papel do que o torcedor quer. Roberto, nós vimos no seu projeto lá o Morumbi Inteligente, né? Essa coisa da dinâmica do torcedor do São Paulo procurando tecnologia, eu acho muito elogiável. Porém, nós, como além de termos um canal, fazemos jornalismo alternativo, somos torcedores do São Paulo e tem uma relação do clube, do torcedor com a agremiação quando está jogando, que é uma preocupação nossa. Que nós temos muito no mercado norte-americano, aquela coisa do show, que está afastando um pouco o torcedor, está transformando o torcedor num cliente. Isso, às vezes, atrapalha dentro de campo, que ao invés do torcedor gritar, vibrar, ele está ali olhando o celular. Você não tem medo de que com algumas dessas medidas, ao invés do torcedor estar focado no jogo, ele ficar focado em outro tipo de entretenimento que vai disputar com ele a atenção ali, no momento que ele tinha que estar gritando com o time? É como se... Porque, assim, para mim o torcedor é como se ele fosse parte do cara que está ali no campo, né? Eu não ia querer que o Daniel Alves olhasse o celular durante o jogo. O mundo mudou, né? Se você olhar hoje no estádio, você vê várias pessoas conversando no WhatsApp. Isso aí já é normal. Então você não tem como ir contra a realidade. Não tem, infelizmente você não tem. Então eu acho que você tem que seguir. Eu mesmo sou contra, eu detesto, eu gosto de falar no telefone, eu sou dos antigos, eu gosto de ouvir a voz. Eu não gosto de falar no WhatsApp. Já essa nova geração só fala no WhatsApp. Você tem que perguntar, você quer que possa te ligar? Não gosta que eu não vou fazer o que está acontecendo no mundo inteiro. Entendeu? Mas você não acha que tem que ter alguma, ou não excluir, mas o São Paulo também tem que incentivar um pouco o próprio torcedor a criar uma atmosfera positiva, ter uma campanha de comunicação ou uma campanha de incentivo para que se torça, para que se venha mais ao estádio, e que essas interações, como o Bandana citou, elogiáveis, fiquem mais restritas ao pré e o pós-jogo, e no momento do jogo o clube incentive o torcedor a participar e jogar junto? Aí é questão de a gente aceitar com os especialistas e ver nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para você. Na época do Juvenal, junto com o Mansur, junto com outra pessoa, nós criamos o setor família, onde a pessoa vinha com R$20 com os filhos, ele entrava naquele setor, e se você reparava, que eu ficava reparando, chegava as pessoas alegres, os filhos, o pai, a mãe junto, tinha a possibilidade de comprar a pipoca, a Coca-Cola e tal, e era um torcedor que via para incentivar o São Paulo Futebol Clube. Então você tem que olhar esses lados aí, ver o que você pode fazer para trazer mais o torcedor, fazer com que o Morumbi se torne atrativo em todos os aspectos. Você tem, o Morumbi é muito grande para você fazer vários tipos de setores aí com relação a isso. Aliás, nessa, que você falou de setores, né, o São Paulo tem ali comunidades próximas ao estádio e um setor popular é uma coisa, é uma ideia. A gente teve uma conversa aqui com o Mauro César e ele falou: São Paulo tem todas as condições do mundo de ser o time do povo, efetivamente, de ter uma parte do Morumbi destinada a essa e tirar um pouco essa pecha dessa soberba, dessa coisa que se reconhece apenas como um clube de elite. O clube, o social, com certeza é um clube de elite, o clube né, em que muitos sócios, mas a instituição São Paulo, o time de futebol, ele é popular, ele é ali do terra batida, ele é um... Né, tem algum plano nesse sentido? Eu vou fazer vários tipos de plano, porque o Morumbi tem 64 mil lugares, tem condições de você criar vários tipos de setores, vários tipos de projetos para que você faça o setor popular, que já era o setor da família naquela época, né, porque você pagava R$20, o pai, a mãe, os filhos vinham tudo junto. Então, você precisa criar isso, fazer com que o torcedor são paulino vá ao estádio, porque o nosso estádio é generoso. Ninguém tem um estádio particular que nem o São Paulo com 64 mil lugares e pago ali com o estádio em manutenção constante, um estádio que as pessoas vêm falar que é obsoleto, não acho que ele seja obsoleto, pelo contrário, hoje o que se tem é arenas, né, muito próximo. O São Paulo é um diferente nesse sentido, então vamos utilizar ele da melhor forma possível. Roberto, ainda falando sobre, voltando um pouquinho sobre profissionalização, o São Paulo recentemente deu um avanço no seu estatuto. Hoje ele é um pouco mais profissional, ou bem mais profissional do que ele era há 5 anos, por exemplo. Eu queria emendar duas em uma. A gente tem
esse compromisso seu de que, caso você assuma, essa é uma pergunta que nós vamos fazer para os dois, o São Paulo não vai retroceder no seu estatuto, se esse é um compromisso que a gente pode firmar, e você recentemente falou que você vê algumas coisas que precisam ter algumas adaptações, algumas mudanças no estatuto. Eu queria ouvir de você alguns pontos que você percebe que podem ser melhorados, e aí eu sugiro hoje você, como candidato, tem o Marcelinho Gouveia associado à sua chapa, o Júlio tem o Outem, e o cargo de presidente do Conselho Deliberativo, ele é fundamental para o clube. Ele não deveria ser um cargo um pouco mais independente, ao invés de ser atrelado diretamente a um candidato, porque ele funciona ali como um órgão, muitas vezes, de fiscalização, um órgão de gestão, um órgão que às vezes barra alguma coisa que está errado, como no próprio caso do Anderaro. Não, o nosso caso é independente. O Marcelinho ontem fez uma live onde ele falou que a minha conversa com ele é exatamente essa. Por que é o Marcelinho? Porque o Marcelo é um garoto jovem, é um advogado, teve a experiência com o pai, viu como que era o São Paulo naquela época, e ele vai estar ali para resguardar a instituição, ele não vai estar lá para fazer uma parceria com o presidente da instituição, não, porque eu já afirmo aqui para vocês que minha gestão vai ser transparente, então não tem que ter medo, pelo contrário, eu acho que o Marcelinho vai ter uma gestão muito tranquila, porque ele vai ver que o que a gente vai apresentar, todos vão ter conhecimento. Então, eu me tranquilizo muito com isso, porque eu sei que se tiver alguma coisa errada, ele vem para cima assim. Eu vou te dar um exemplo, eu que fiz o abaixo-assinado para acabar com a remuneração de conselheiro. O Outem fala que foi ele, é mentira. Eu comecei, eu fiz o abaixo-assinado, 109 assinaturas eu peguei, eu comecei esse abaixo-assinado no fim de semana, dentro do social, até soltaram na época que, se o São Paulo ia ter o São Paulo e Corinthians, se o São Paulo perder do Corinthians, o responsável é o Roberto Natel. Pô, eu estou pegando um abaixo-assinado de conselheiro na social, eu vou ser responsável pela derrota do São Paulo e Corinthians? É um absurdo, né? Mas eu comecei a fazer esse abaixo-assinado. Naquele momento eu consegui, infelizmente fizeram pizza disso aí, porque o Outem entrou nesse processo, eu falo aqui, o Outem não tem como desmentir, que aí ele entrou para fazer uma política lá, onde era para acabar aquela remuneração. Naquele momento, eles passaram a remuneração para acabar em 2020, em abril de 2020. Se era errado naquele momento, por que estender até abril de 2020? Então, se você olhar as atitudes que eu venho fazendo, não de hoje, de sempre, você vai ver que eu fiz essa mudança. Então, essa mudança eu já fiz logo de cara, porque eu corri atrás, junto com 109 conselheiros, não sozinho, mas junto com 109, vai atrás de ver quem que não assinou. Você vai ver quem que não assinou essa lista. Procura pegar essa lista e ver se vai ter alguma pessoa aí que não assinou essa lista para acabar com a remuneração do conselheiro. Banana, só para emendar, Roberto, só para eu insistir um pouco na pergunta, o que você está falando é um caso pontual. Você conhece o Marcelo e você está falando que a gestão dele especificamente vai ser positiva, correta, até natural. Acho que o outro também vai ser correta. Não, entendo, mas são casos, continuam sendo casos pontuais. Você não acha que até por uma questão de transparência e lisura, um cargo que pode barrar um presidente que esteja fazendo mal, até por uma questão de transparência e de governabilidade, deveria ser separado das chapas? Isso deveria ser um cargo, um candidato à presidência do Conselho deveria ser alguém independente, sem estar atrelado necessariamente ao nome à presidência? Eu acho que pode ser, sim. Não tenho nenhuma restrição com relação a isso. E quais pontos você acha que o estatuto pode ser melhorado, que você comentou recentemente? Que você vê com algumas mudanças? Bem, aí você está me pegando que eu tenho que trazer aqui, mas a principal foi a não remuneração mais para conselheiros, né? A mudança do torcedor poder, o sócio torcedor poder votar, então, o sócio poder votar, né? São esses principais aí, e outros que a gente tem que sentar e ver, mas o principal é dar oportunidade para o torcedor são paulino indicar o presidente e votar para presidente. Então, você já vê aí que aí já é a mudança do estatuto. Sim. Já que o Gabriel se permitiu uma
uma sugestão, eu vou fazer uma, mas isso é uma coisa, só uma sugestão para que se seja analisado. Uma preocupação minha em relação ao estatuto, nossa, não é minha, do Gabriel, foi quando a Adidas chegou e fez algumas mudanças no uniforme que nos deixaram muito preocupados. E a gente foi ver, e o estatuto não defendia o uniforme, na nossa visão, da forma como deveria defender, que é as costas do uniforme não ter listras ou não ter identificações das 3 cores. A gente fala isso porque o São Paulo, um dos apelidos dele é tricolor do Morumbi. Essa é uma preocupação que a gente tem e que deveria estar no estatuto, né? Em relação à vestimenta, ter a identificação de como deve ser a frente e também como deve ser as costas, porque o São Paulo usou por muitos anos, desrespeitando o estatuto, as faixas praticamente na altura né, abaixo do peito, né? E depois isso foi corrigido com toda uma operação. Minha pergunta não poderíamos alterar o estatuto pensando na preservação disso? Discutir o terceiro uniforme adequadamente, aí vai muito, porque, por exemplo, nós tivemos 2 estreias, né? Uma estreia de um jogador emblemático como é o Daniel Alves, com um terceiro uniforme no Morumbi, um adversário jogando de branco no Morumbi em outra situação. São coisas assim que ferem um pouco o tradicionalismo do clube. E aí eu emendo com a minha sugestão, a discussão das estrelas. Entendo que as estrelas são conquistas importantes para o clube, tanto as douradas quanto as vermelhas, mas a pergunta um clube que quer renascer, que quer trazer de volta a sua glória, um clube que olha para frente, que sabe que as glórias estão no passado, ele necessita ter estrelas, por exemplo, estampadas, e no estatuto a gente tem a defesa das estrelas e, por exemplo, não ter nas faixas das costas, né? Eu tenho muita preocupação de estrelas colocar as conquistas acima do clube, porque muitos torcedores acabam amando o clube pelas conquistas e não pelo clube mesmo, né? Eu, quando comecei a torcer pro São Paulo, não tinha estrela nenhuma, e nunca foi diferente, e a gente conquistou todas elas sem, porque isso permitiria que a gente colocasse estrelas em anos pontuais, 10 anos de uma conquista, 20 anos de outra, sabe? Parece o São Paulo fica parecendo aquela pessoa que quer ostentar alguma coisa que não faz parte da realidade. Essas mudanças são coisas que você pensa, sem em pelo menos discutir? Primeiro, na minha opinião, o São Paulo botar o Daniel Alves de azul na estreia, que vai para o mundo inteiro, é um absurdo. São Paulo tem que ter ele é que deve indicar qual jogo que o São Paulo vai usar a terceira camisa. Eu sou a favor da terceira camisa, sim, porque isso vai trazer dinheiro para o São Paulo. E não é assim hoje? Hã? E não é assim hoje, não é o São Paulo? O São Paulo não jogou com o Daniel Alves de azul? Mas não foi indicação do São Paulo isso? Eu acredito que não, porque o que houve de críticas de conselheiros naquele momento, e de torcedores, eu acho que não houve isso. Eu acredito que fizeram ao contrário. Quem manda no São Paulo é o São Paulo. O São Paulo tem que jogar clássicos, partidas que vão ser referência no mundo, com a camisa dele, 1 ou a 2. Ele determina. A terceira camisa, ele vai determinar qual o jogo que ele vai usar, que não seja clássicos, que não seja jogos internacionais. Você não pode. Eu acho que isso aí, quem manda é a diretoria. Então, vamos colocar no estatuto isso, para que na próxima vez isso não aconteça. Concordo com vocês. Essa sugestão de vocês é devida, sim. Deva estar lá, deve colocar isso no estatuto, para que na próxima vez, quando alguém, um diretor de marketing, alguém que não olha para isso, vai saber que está lá e que ele não pode mudar isso. Concordo com vocês plenamente. Eu até tive dificuldade de saber quem era o São Paulo de azul naquele momento. Bom, não tem problema. O narrador da Globo contra o Atlético Goianiense também se confundiu. Falou que o São Paulo tinha voltado a campo e era o Atlético Goianiense que tinha voltado a campo. E o narrador que é São Paulino, pior. Exatamente. O narrador São Paulino teve dificuldades. A gente falou, as 2 primeiras camisas da Adidas, tem uma delas que as costas, e aí foi também a ironia. A ironia, ela consegue aparecer, né? Os deuses do futebol permitem isso. Que 2 patrocinadores do São Paulo acabassem passando para o rival, o Corinthians, e aí uma camisa do São Paulo ficou exatamente igual à do rival, as costas da camisa, e aí pegaram, a gente tinha uma imagem que mostra as 2, você não reconhece um clube e o outro, e isso é assustador, você não tem identificação do tricolor, as 3 cores, né? Aliás, aí é uma coisa muito subjetiva, eu entendo, porque isso é opinião. Se fosse para fazer terceiro uniforme, eu sempre faria com o vermelho, branco e preto, por uma questão de
porque eu acho que dá para fazer muita coisa com essas 3 cores, mas entendo outras necessidades. Eu colocaria, se fosse uma camisa de cor diferente, pro goleiro jogar. Entrava os jogadores, se apresentava, mas o goleiro jogava. Mas isso sou eu, isso é subjetivo. Mas a minha opinião é que nem a sua. Poderia fazer vários tipos de camisa, a terceira com as cores do São Paulo. Não discordo, não, pelo contrário, eu também acho isso, porque pelo menos a gente não vai se confundir. Roberto, retornando um pouco à parte das finanças, que a gente sabe que é um momento delicado, talvez o mais delicado da história do clube, primeiro somando a parte das finanças, tão mal quanto hoje, e quando você assumir parece que vai estar ainda pior, você falou em uma previsão de dívida de 800 milhões no fim do ano, você, em uma questão de transparência, nesse momento tão ruim do São Paulo, você prevê que o São Paulo pela primeira vez comece a publicar balancetes trimestrais para que haja uma transparência maior, para que veja o que está sendo feito, para que mostre a evolução e para que até outras empresas interessadas em patrocinar o São Paulo vejam que ali o dinheiro está sendo usado da maneira correta. Você pensa em balancetes trimestrais para o clube? Eu não digo trimestrais, mas eu vou ter a clareza, assim, da transparência, não sei se vai ser trimestral, como que vai ser, mas que o torcedor vai ter esses números exatos, que as empresas que vão patrocinar o São Paulo vai ter a clareza nesse sentido, não tenha dúvida, vai ter sim. Porque a partir do momento, eu vou estar pegando um time, o São Paulo com 800 milhões de dívida, o meu foco é tentar fazer um time forte com a base, junto com profissionais que vão fazer com que isso aconteça, e, ao mesmo tempo, cuidar da dívida para que eu possa, lá na frente, entregar o São Paulo Futebol Clube com um presidente com condições muito melhores. Na minha gestão, eu quero ser campeão, não tenha dúvida. Quero ser campeão. Sei das dificuldades, mas o objetivo maior é colocar o São Paulo no trilho, que é essa dívida. A gente tem que olhar essa dívida, mas nunca esquecendo do futebol, porque o futebol é a alegria do torcedor. O que a gente vende? Vende emoção. O torcedor não quer saber. Na verdade, o torcedor não quer saber se está no vermelho, se está no azul. Ele quer ganhar do Corinthians, do Palmeiras e ser campeão. Eu também quero. Só que, como dirigente, eu tenho que ter responsabilidade e entrar nesse momento pensando nessa dívida, em gastar menos, para trazer recursos, o marketing, o que for necessário para que o São Paulo reverta essa situação. Para finalizar da minha parte, né, Roberto, para finalizar da minha parte, eu vou emendar só 2 em uma, são curtas. Você recentemente falou que se você não entraria como candidato à presidência, não se candidaria, se você achasse que não conseguiria trazer recursos para o São Paulo. Com todo respeito, eu não acho que os candidatos tenham que achar alguma coisa, eles precisam ter um plano e saber como chegar nesse momento. Você fala em aumentar a receita, cortar gastos, só que a gente fica muito nisso, em alongar dívidas. A minha pergunta para isso tudo é como? Como a gente vai aumentar a receita? Como a gente vai cortar essa dívida? Qual que é o caminho, qual é o plano para chegar nesse ponto? E só para emendar a segunda, você disse que vai dar autonomia para todos os diretores, para você fazer um papel administrativo em bancos, em Conmebol, em empresas. O seu papel, além de administrar, vai ser melhorar um pouco a frequência do São Paulo e a atuação do São Paulo nos bastidores. O São Paulo já faz muito tempo que não se posiciona em questões fundamentais, em VAR, em uma série de outras atuações que o São Paulo simplesmente não dá opinião, em MP do mandante. O São Paulo vai passar a ter esse posicionamento também? Veja, como o São Paulo construiu o Morumbi? Com credibilidade. O São Paulo não tinha dinheiro. As pessoas que ali estavam vendiam a credibilidade. São Paulo vai voltar a ter credibilidade, transparência, responsabilidade, compliance. Isso, a hora que entrar no São Paulo Futebol Clube, vai voltar a sua história. O São Paulo é grande da forma que ele foi, porque mostrou que as pessoas que estavam lá tinham credibilidade. O Laudo falava isso. Eu fiz o Morumbi, não o Laudo fez. As pessoas fizeram o Morumbi lá com ideias. E é isso que a gente tem que voltar a ter. Então, eu tenho a tranquilidade nesse sentido. Agora, com relação a nos bastidores, a partir do momento que o presidente vai estar presente, vai estar indo almoçar na Federação Paulista, na CBF, em todos esses lugares, não tenha dúvida que a gente vai voltar a ter força e não vamos ser roubados mais, assim, roubado não diria assim, mas sim, vamos tirar essa parte, roubado não será mais prejudicado. Essa é a palavra correta.
Teve em uma relação história, inclusive, da Libertadores agora, né? Da Libertadores de 94, que teve uma pressão em cima do árbitro por parte do presidente do Vélez, e que esse tipo de ação acaba prejudicando o São Paulo, que faria muita diferença um tricampeonato de Libertadores. Em relação a temas essenciais, o São Paulo vai voltar a ser pioneiro, a participar, a opinar, a ter a sua posição, né? Sem dúvida nenhuma, vai ser um presidente atuante, não vai ser um presidente que quer ser diretor de futebol. São Paulo teve 2 presidentes que quiseram ser diretor de futebol. Então, fosse diretor de futebol, vai ter um presidente que vai cuidar da instituição e vai deixar o diretor de futebol cuidar do futebol e cobrar. Vai botar um diretor financeiro que é do ramo e vai cobrar. Vai colocar o diretor de marketing. O presidente comanda tudo isso, mas terá profissionais para fazer isso. E, Roberto, agora sim, essa é a última pergunta, né? Porque a gente já tem praticamente 1 hora aqui de entrevista. E é uma entrevista, é a pergunta mais difícil, porque eu sei que você está imaginando vencer. A gente vai pensar numa hipotética derrota, né? Porque a gente sabe que sua história do São Paulo é de muitos anos. Então vamos imaginar que no caso da sua derrota, como é que vai ser o seu papel? Por exemplo, o Pimenta foi oposição, depois foi o opositor ao Leco, disputava o cargo e depois estava lá como diretor. Como é que seria seu papel no caso de uma eventual derrota para o Júlio Casares? Se acontecesse, o que você pensaria em fazer e pelo que você lutaria dentro do clube e como? E aproveitando, como você avalia o Pimenta como ganhar. Oposição? Você não vai... Sim, a gente entende, mas eu vou ganhar. O Júlio fala a mesma coisa, mas a gente precisa entender, num absurdo de você perder, qual seria o seu papel nisso e como, de qualquer maneira, como você avalia o Pimenta como opositor. Não vai acontecer. E como é que você avalia como é que você avalia o Pimenta, então? O Pimenta é a posição do Pimenta nesse papel? Como opositor e como membro do Conselho de Administração. O Pimenta foi uma decepção, porque um mês depois ele estava junto aliado com o Leco. Na minha opinião, o Pimenta o Pimenta não vai gostar, mas para mim ele foi uma decepção. Ele era um candidato da oposição, entrou no Conselho de Administração e lá não fez o papel de opositor, fez um papel de parceiro do Leco. Tanto que votou em todas as votações, votou a favor. Então, para mim, ele não é opositor, nunca foi. Foi no momento que ele foi candidato, depois ele deixou de ser. Maravilha. Então, acho que a gente tem aqui um apanhado. Agradecemos muito sua participação, muito importante aqui para elucidar. Vamos deixar aí o canal aberto para os torcedores aqui nos comentários poderem perguntar coisas. A gente tendo outra conversa, vamos ver agora como vai ser isso. Tá bom? Desejamos boa sorte e vamos torcer muito para o melhor para o São Paulo, seja você no comando, seja o Júlio Casares no comando. A gente vai torcer para que o clube tenha se afaste um pouco do populismo, né? O São Paulo toma decisões muito populistas, né? E então é muito complicado. Então, um abração, se quiser fazer suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, de expor minhas ideias, dizer ao torcedor são paulino que Roberto ganhando vai voltar a trazer a sua história do passado para o presente, é isso que eu falo, nós vamos resgatar a nossa história, né? Então, eu agradeço vocês por essa oportunidade. Eu nunca fui uma pessoa de querer aparecer na imprensa, pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa de executar, fazer acontecer. Esse sempre foi o meu papel dentro de São Paulo, trabalhar quietinho e fazer acontecer. E agora, nesse momento, eu tenho que aparecer para as pessoas me conhecerem. Então, eu agradeço essa oportunidade de vocês, de aqui poder expor as minhas ideias e colocar as dúvidas que vocês têm e esclarecer essas dúvidas. Obrigado a vocês, tá? Maravilha, então a gente encerra por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Obrigado.